Simbora, turma! Simbora. Deixa eu aproximar mais a câmera aqui. Bom dia! Vamos entrando. Muito bom dia, pessoal. O Minuto Geográfico de hoje vai ser breve, porque eu estou em semana pedagógica na expectativa para o retorno das aulas lá do colégio, lá do cognitivo. Então, a gente não pode demorar tanto aqui. Vou tentar ser o mais objetivo possível, mas vamos entrando. Simbora, um forte abraço para vocês que estão aqui ao vivo. Forte abraço também para vocês que vão entrar posteriormente lá pelo YouTube e também aqui no Instagram, porque esse Minuto Geográfico ele vai ficar exatamente gravado. Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, eu não consegui gravar na última semana as duas edições e logo nesse intervalo, nesse vácuo, o que aconteceu? Houve a visita do presidente Lula à Argentina. E depois dessa visita, foi a primeira viagem internacional de Lula, tá? No contexto pós a posse, né, como presidente, vieram aí uma série de declarações. E como existe um ambiente muito polarizado, um ambiente muito forte, muito quente de discussão, o que acontece? As pessoas tendem a analisar a declaração, lógico, a declaração do presidente, e colocam os pontos na mesa. Aí é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque muita gente mandando mensagem, perguntando se o Brasil ia deixar de adotar o real, se o Brasil ia cometer a loucura, claro, porque seria uma loucura, de adotar uma moeda única, junto com a Argentina, e posteriormente com o Mercosul, ou com o restante da América do Sul. E, naturalmente, as pessoas ficam preocupadas, porque quando você para analisar a economia da Argentina, você percebe o caos qual se encontra. Por mais que o presidente argentino, Alberto Fernandes, ele tenha dito que a inflação é coisa da cabeça das pessoas, na verdade a Argentina já vai com mais de 90% de inflação. Os brasileiros que tiveram a oportunidade de viajar para a Argentina nos últimos tempos, perceberam a diferença entre as duas moedas. Então, lá o brasileiro consegue beber bem, o brasileiro consegue comer bem, sem gastar tanto, porque nossa moeda, em relação ao dólar, não é uma moeda valorizada, em relação ao euro também não, mas a nossa moeda em relação ao peso argentino, sim, é uma moeda valorizada. Mas aí eu queria colocar alguns pontos aqui, eu vou tirar os comentários, tá? Juca, bom dia, minha irmã, te amo. Eu vou tirar os comentários para que vocês possam realmente se concentrar, tá bom, gente? Lembrando a vocês, algumas pessoas entram aqui para ficar se escrachando nos comentários, se esculhambando. Veja, não briguem, não gastem energia por conta disso. Meu papel aqui, minha função enquanto professor, é trazer uma análise para vocês, eu trago a minha opinião e você não é obrigado a seguir. Não necessariamente você vai concordar com tudo que eu digo, mas eu peço simplesmente que você escute. Primeiro ponto é o seguinte, pessoal. Existe uma diferença entre moeda comum, tá, e moeda única. A União Europeia, só para vocês terem uma ideia, ela hoje adota o euro em cerca de 20, né? Praticamente 20. A Croácia acabou de adotar o euro para 2023. Então, a União Europeia em cerca de 20 países, lá de quase 27 países membros, os países adotam o euro. Você tem a zona do euro, você tem uma união econômica e monetária, você tem o Banco Central Europeu, além disso você tem o Parlamento Europeu, tem uma série de órgãos. Mas só para vocês entenderem, a União Europeia, para conseguir colocar o euro para circular, a União Europeia, para conseguir concretizar o euro, demorou mais de 35 anos. Gente, foram quase 4 décadas para conseguir colocar o euro em prática, colocar o euro na rua. Por isso que eu digo para vocês, existe a declaração e existe o que é factível. Então, podem até falar em moeda única ou moeda comum, mas o discurso ele fica muito distante da realidade, da prática. Não é algo simples, que amanhã eu vou no banco, manda imprimir na Casa da Moeda, manda criar uma moeda chamada SUR, né? Uma moeda em homenagem aí à América do Sul, bora imprimir, vamos começar a usar. Não, os países, e um ponto importante,
a proposta não seria uma moeda única. O Brasil, mesmo assim eu discordo, tá? Mesmo assim eu discordo. O Brasil continuaria com o real, a Argentina continuaria com o peso, e essa moeda seria usada para as relações comerciais entre Brasil e Argentina. Então, o que o Brasil vende para a Argentina, ou seja, o que a Argentina compra do Brasil, ou o que a Argentina vende, para o Brasil compra da Argentina, essas relações utilizariam essa nova moeda. Seria uma moeda comum, mas não seria uma moeda única. Ainda assim, eu digo para vocês, existe uma distância muito grande entre o discurso e a prática. O presidente vai visitar outros países. Outras declarações como essa vão surgir. E eu queria também fazer um contraponto. Ele não foi o primeiro presidente a falar sobre isso. No governo passado, durante o governo de Bolsonaro, junto com o presidente, o ex-presidente da Argentina, o Macri, tá, falaram sobre essa questão da moeda comum. Então, essa história de ter uma moeda comum dentro do Mercosul, a começar por Brasil e Argentina, por que começar entre Brasil e Argentina? Porque são as duas maiores economias aqui da região da América do Sul, as duas maiores economias do bloco. Isso aí é uma discussão antiga, mas por hora não é uma boa ideia. Porque os fundamentos macroeconômicos, a realidade econômica da Argentina, de inflação, de moeda, de estabilidade fiscal, de compromisso fiscal, tudo isso é muito diferente, então não é algo simples. Só um dado interessante que eu queria trazer para vocês, o maior parceiro comercial do Brasil hoje é a China. A China é number one. A China engoliu o mercado sul-americano. A China hoje representa, sei lá, 21%, 22% do comércio do Brasil com o Brasil. Segundo lugar, vem os Estados Unidos. E a Argentina é a terceira maior parceira comercial do Brasil. Só que o comércio do Brasil com a Argentina é coisa de 5% da balança. Argentina e Brasil, o comércio equivale a 5,4% a 5,5% da balança, tá? Então, se disserem, a Argentina é um parceiro estratégico do Brasil. Bem, estratégico todos são. Estratégicos todos são. Mas você falar que a Argentina é uma prioridade para o Brasil, por hora não é. Pela questão política que acontece lá dentro, pela questão econômica, pela questão social. Joca, mas você sonha com a América Latina unida? Sonho. Lógico, uma América Latina unida, uma América do Sul unida. Você quer um Mercosul forte? Eu adoraria. Mas veja, a agenda dentro da América do Sul, ela é muito diferente. Então, a Argentina fala uma coisa, o Brasil estava falando outra, agora mudou o discurso, porque mudou de presidente, e o Uruguai fala uma coisa completamente diferente. Só para vocês terem uma noção de como é difícil. Eu vou tentar ser o mais pedagógico. Eu vou tentar ser o mais didático possível aqui. Pessoal, o Mercosul foi criado em 1991. Eu era uma criança. 1991, um tratado de Assunção. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Na época falavam de moeda comum. Na época falavam de livre circulação de pessoas. Só que no fim, o Mercosul não... Falavam que o Mercosul iria crescer. Veja, o Mercosul foi criado em 91 por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Nós estamos em 2023, 26 de janeiro, aniversário da minha primogênita, da minha filhota, Sofia, amo demais. Só para deixar registrado aqui, quebrar um pouquinho. E o Mercosul avançou em quê? Me diga lá. O Mercosul avançou em quê? Tem a Bolívia querendo entrar, a Bolívia que tem gás natural, a Bolívia que tem um problema sério de fronteira ali com o Chile, porque quer o seu acesso ao mar, perdido no século XIX, tá? A Bolívia que tem muita instabilidade interna, movimentos separatistas, a Bolívia quer entrar, faltam alguns parlamentos ratificarem, e a Venezuela entrou, mas foi suspensa. A Venezuela foi convidada, mas foi suspensa. Na época o Paraguai não queria a Venezuela. Aí a Venezuela terminou entrando, depois a Venezuela foi suspensa por não seguir a normativa do bloco, né? Questões envolvendo democracia, direitos humanos e afins. Então, se alguém disser, o discurso de Lula, o discurso do Brasil é fortalecer o Mercosul. Agora, é uma ideia interessante fortalecer o Mercosul. Sim, mas não se fortalece o Mercosul começando pela criação de uma moeda em comum.
criar uma moeda em comum exige muito estudo, muita responsabilidade e exige, sabe o quê? Um match. Exige um match. Exige que quem vai adotar tem que ter um discurso próximo. Tem que ter um discurso próximo. Não tem como você colocar isso goela abaixo. E eu queria reiterar, tá? Que desde 91 o Mercosul simplesmente não avançou. E digo, Lula foi presidente em 2 ocasiões. Outros presidentes também passaram, Fernando Henrique Cardoso, enfim, teve o contexto lá do Itamar Franco, teve o contexto Dilma, Michel Temer, Bolsonaro. O Mercosul em tempos não avançou. A impressão que eu tenho é que o Mercosul, eu falo isso em sala de aula, quem é meu aluno sabe. O Mercosul ele está em vias de quê? De acabar. Por quê? Virou um bloco do cada um por si. Exemplo. O Mercosul funciona como uma união aduaneira. Você tem livre circulação de mercadorias entre os países membros, livre circulação de mercadorias entre os países membros, e você tem uma tarifa externa comum, uma TEC. Então, qualquer país do Mercosul que queira negociar, qualquer país do Mercosul que queira negociar com um país que não é, do Mercosul, tem que combinar com os outros pares. Então, o Brasil não pode fechar um acordo de comércio com a Argentina sem ter o Mercosul junto. Porque a tarifa externa tem que ser o quê, gente? Comum. Aí o que é que está acontecendo? Vários países, o Brasil inclusive, começaram a estabelecer acordos unilaterais. Tá? O Brasil foi lá e fez acordo com outros países sem consultar o bloco. Aí agora, o Uruguai, de 2 anos para cá, o Uruguai que tem um governo... O governo do Uruguai... Eu vou classificar como um governo de centro, tá? Alguns vão dizer centro-direita. O governo do Uruguai, de 2 anos para cá, está negociando um tratado de livre comércio com a China. Vejam o que é pragmatismo. A China, comunista. A China, comunista, Partido Comunista. Pois é, o Uruguai está negociando um tratado de livre comércio, porque a China está caminhando para ser a maior economia do mundo. Não dá para pensar num país sem pensar na China. Não dá. Não dá. Economia global, não tem condição. E aí o Uruguai cansou de esperar pelo Mercosul. O Uruguai disse, rapaz, maior economia é o Brasil. Quem é o líder da América do Sul? Brasil. O que é que o Brasil fez? O que é que o Brasil fez pelo Mercosul? Em décadas e décadas de bloco. Tá? Então, o Uruguai disse, eu vou fechar meu tratado com a Argentina. Aí, Lula, com a China, desculpa. O Uruguai disse, eu vou fechar meu tratado com a China. Com a China. E aí, Lula foi lá e está tentando demover essa ideia, né, da cabeça do presidente do Uruguai, para o Uruguai não fechar esse acordo. Beleza? Então, as perguntas que eu recebi, eu vou ler para vocês aqui. Ok? Quanto tempo... Primeira coisa, moeda comum é a mesma coisa de moeda única? Não. Você pode ter uma moeda comum entre 2 países e pode ter sua moeda. Cada um tem sua moeda. A moeda comum é para os acordos entre os 2. Ou entre 3 ou entre 4 países. É só para o que você vende, exporta e importa entre os países. Você acha que vai se concretizar isso por agora? Não. Para mim foi um discurso, uma retórica por lá. Não vai. Você enxerga com bons olhos por agora? Não. Eu quero uma América Latina coesa. Eu quero uma América Latina forte. É uma região violenta, pobre por demais. Pobre por demais. Mas não é a criação de uma moeda ou um discurso desse que vai mudar. Não. De forma alguma. Já houve projeto, Joca, para criar uma moeda comum? Já. Na própria criação do Mercosul, já citavam. Tá? O Carlos Menem, na época, quem foi que assinou? Foi o Fernando Collor. Foi o Fernando Collor de Mello. Na foto, quem está é o Fernando Collor. Falavam sobre isso, mas isso é antigo. Não vai. Bolsonaro também falou disso. Maurício Macri também. Não acredito que vá se concretizar. Ok? Basicamente, essa nova moeda vai substituir, Joca, o real ou o peso? Não. A ideia não é substituir. Não é substituir. Joca, eu vou viajar para a Argentina. Eu vou ter que usar essa nova moeda? Não. Primeira coisa, essa moeda não vai ser criada por agora. Eu não acredito na viabilidade técnica dela. Por divergências fiscais, de inflação, de macroeconomia, de fundamentos. Tá? Não dá. A conta não fecha. Ok? Seria para o comércio entre os países. Comércio. A Argentina está querendo se livrar do dólar.
nesse comércio com o Brasil. Porque a reserva cambial de dólar da Argentina é pequenininha. A reserva cambial de dólar argentina é pequenininha. E a Argentina não tem lá um grande crédito internacional. A Argentina já decretou um fecho aí a dívida externa, em uma ou duas ocasiões mais recentes, renegociou a dívida. A Argentina não é considerada assim um país seguro, 100% não existe, mas um país muito seguro para investimentos, não é. Agora é um país barato. É um país barato para a gente. As empresas de lá estão baratas. Agora, o poço pode não ter fundo. Tá? O poço pode não ter fundo, enfim. É basicamente isso. Ok? Celso Amorim, tá aqui, enfim. Celso Amorim tem história. Tá? Ele falou. Ele disse assim, ele é assessor do presidente. Ele disse, eu acho que o Mercosul tem que ser preservado. Tá? Dentro da ideia de preservação está a tarifa externa comum. Ou seja, o Uruguai não pode procurar a China e fazer um acordo só Uruguai e China. Mas o Brasil já fez alguns acordos por conta própria. A Argentina também. É o artigo 1º do Tratado de Assunção. Tá? Essa questão da tarifa externa comum e afins. Vamos ver o que é que isso vai dar. O que é que o Brasil tem para oferecer ao Uruguai? Eu fico perguntando o que é que o Brasil vai oferecer ao Uruguai para o Uruguai parar de negociar com a China. Outra coisa, qual vai ser a reação da China? Vocês souberam que a China mandou um recado para o Brasil? Vocês souberam que a China mandou um recado para o Brasil? Disseram assim, Brasil vai vir para a Ásia, Lula vai vir para cá, Itamaraty vai vir. Primeiro país que vai visitar é a China. A China disse que quer prioridade. A China disse, ó, Mauro Vieira, que é o chanceler do Brasil, quando vier para a Ásia, visite a China primeiro. O Brasil tem boa relação com China e Índia, mas China e Índia são rivais. Tem a fronteira lá em disputa, tá? Tem disputas comerciais, geopolíticas. Aí a China disse, ó, quem é que o Brasil vai visitar primeiro? Espero que o Brasil visite a China, para dar um recado que a China é prioridade, de fato. Maior parceiro comercial do Brasil. Aí tem essa expectativa, ok? A viagem vai ser em março. Aí a pergunta é, Mauro Vieira vai primeiro para a Índia ou para a China? Bem, a reunião vai ser na Índia. A reunião do G20 vai ser na Índia. Mas a China disse, visita aqui primeiro. Mostra que Pequim é prioridade. Mostra que Pequim é prioridade, ok? Só a título de curiosidade. O que é que o Brasil vende para a Argentina? O que é que o Brasil vende para a Argentina, Joca? Acessório de veículo, máquina, ferro, papel. O que é que o Brasil compra da Argentina? De cara, trigo. O Brasil compra trigo. E é um trigo dolarizado. Automóvel, a Argentina tem montadora de carro, o carro vem para cá, tá? É isso. Tranquilo, gente. Gostaram da explicação, pessoal? Vocês gostaram da explicação? Eu tentei ser o mais didático possível, sabe, gente? Tentei tirar as dúvidas, eu fiz aqui perguntas e respostas. Certo? Então a ideia dessa moeda comum é Brasil e Argentina não precisariam recorrer ao dólar para transação bilateral. Não é? Usariam essa moeda. Em princípio, não acredito. Não acredito. Eu considero inviável. Alguém pode começar a me esculhambar nos comentários. Não estou preocupado com isso. Geralmente são frustrações, são vazios da própria vida que você terceiriza para as pessoas. Estou feliz da vida, tranquilo. Estou aqui para trabalhar. Se você é um alienado e não tem noção do que acontece, pô, paciência, cara. Paciência, tá? Só mais um detalhe. Vocês estão acompanhando o Aberto da Austrália? Confusão. O pai daquele tenista, Djokovic, ele balançou a bandeira da Rússia lá. Viva a Rússia, viva Putin. Quase foi expulso do jogo. Vários balançando a bandeira da Rússia e uma bandeira com a foto do Vladimir Putin no Aberto da Austrália. Pesquise aí, porque eu estou sem condição de continuar agora. Porque eu vou para o cognitivo. Vou para o COG. Meu colégio. Minha vida. Desconheço uma instituição tão
comprometida e organizada. Quem não conhece, vá conhecer. Se permita participar de uma reunião. É outro nível. É outro nível. Beleza? Meus amores, olha, eu vou ter que ir. Um beijo, saúde e paz. Eu vou deixar a live salva. Quem puder, compartilha. Ok? Quem puder, vai enviando aí pros amigos e tal. Quem puder, comenta. Sigo de volta, troco likes. Uau. É isso aí. Beleza? Vamos, como eu diria, vamos gigante. Vamos fazer o nosso melhor. Eu li isso uma vez, o mestre Saburô falando disso. Vamos fazer o nosso melhor. Gostei, vamos fazer o nosso melhor. É isso aí. Beleza, turma? Tchau. Beleza? Eu acho que eu volto. Domingo, eu acho, tá? Desculpe aí se eu falei rápido, mas é porque eu tenho a hora. Eu tenho a hora. Valeu? Beijão. Simbora. Ó, vocês estão comentando aqui. Comenta agora quando eu colocar no feed. Beleza? Valeu.